Bom dia, meus amigos. Uma segunda-feira abençoada com Deus. Hoje é 23/6/2025. Mais um vídeo para o canal. Nesse momento, quero trazer aqui em 1 Coríntios, capítulo 7, no versículo 1, com o tema questões sobre o matrimônio. Isso aqui o apóstolo Paulo falando sobre a igreja de Corinto. Então ele escreveu essa carta e para ver que muitas coisas estão acontecendo nas igrejas por aí afora. Viu? Tudo que está acontecendo é o cumprimento da palavra de Deus, apostasia. Muitos crentes estão renunciando à fé. Muitos não estão indo para os cultos à noite. Estão renunciando, estão abandonando a fé. Viu? Tudo está acontecendo, mas eu quero ler aqui em 1 Coríntios, capítulo 7, o que o apóstolo Paulo fala sobre questões sobre o matrimônio, o casamento. Aí ele diz aqui, no versículo 1, ele diz: ora, quantas coisas que me escreveste, bom seria, olha o que ele fala, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Presta atenção, o que o apóstolo Paulo ele está falando aqui em 1 Coríntios, capítulo 7. Bom seria que o homem não tocasse em mulher. Viu? Que o apóstolo Paulo, ele era solteiro, ele nunca casou, então ele dá conselho para os homens. Bom seria que os homens não tocassem em mulher. Aí no versículo 2, mas por causa da fornicação e prostituição, cada um tenha a sua própria mulher e cada uma tenha o seu próprio marido. Viu? Ele aqui aconselha, mas por causa da fornicação
e prostituição, cada um tenha sua própria mulher, mas no Senhor. Viu? No Senhor. É casar no Senhor. Viu? E cada uma tenha o seu próprio marido. No versículo 3, o marido pague à mulher a dívida benevolência. Da mesma sorte, a mulher ao marido. O apóstolo Paulo, ele aconselha tudo direitinho aqui, tudo inspirado por Deus, viu? Mas por causa da fornicação e prostituição, cada um tem a sua própria mulher, mas no Senhor. E da mesma sorte, a mulher ao marido. Aí no versículo 3 ele diz: o marido pague à mulher a devida benevolência, da mesma sorte, a mulher ao marido, da mesma sorte. Viu? É casar no Senhor. Em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1, eu ia ler, mas eu não vou ler, porque vai comprometer as igrejas todas. Viu? Vai comprometer as igrejas todas. A imoralidade sexual se chama fornicação, é como ele diz aqui. Mas ele diz aqui, eu vou repetir para você entender melhor. Para você entender. Entender melhor. Ele diz aqui: ora, quantas coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da fornicação, cada um tenha a sua própria mulher. E a cada uma tenha a sua própria mulher, e a cada uma tenha o seu próprio marido. Mas no Senhor, aqui no versículo 4, a mulher não tem poder sobre o seu corpo, seu próprio corpo, viu? Ele diz aqui, ó, que a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo. Mas tem no o marido, viu?
ela tem o poder sobre o corpo do marido e não no seu próprio corpo. Ele aqui diz no versículo 4, ele diz: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no o marido. Também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no a mulher. Viu? Ele estava falando aqui explicadinho, entender, para os casais entender que a mulher, ela não tem o poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no o marido. Da mesma maneira, é o marido, ele não tem poder sobre o próprio corpo dele, mas a mulher. O apóstolo Paulo escreveu essa carta aqui em 1 Coríntios capítulo 7, com o tema Questões sobre o matrimônio. No versículo 5, não vos priveis não ao outro, não por consentimento mútuo por algum tempo, para vós aplicardes ao jejum e oração, viu? Aplicardes ao jejum e oração. E oração depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente para a vossa continência. Viu? O apóstolo Paulo explicando tudo direitinho aqui para os casais. Depois do jejum e oração, aí sim, ajuntai. Eu vou ler devagar para você entender. Eu vou repetir no versículo 5. No versículo 5, ele diz aqui, ó: não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo. Viu? Vocês estão entendendo que o apóstolo Paulo está falando sobre a relação sexual? Viu? É tudo direitinho. É tudo inspirado por Deus. Aqui não tem nada que vai enganar ninguém, não. Mas Satanás, ele atrapalhou tudo. Destruiu tudo. No Jardim do Éden. A primeira família, o primeiro casal que Deus os criou. Homem e mulher. O homem tem relação sexual com a sua mulher. Agora ele inverteu
colocou no mundo o que ele queria. É baderna, ideologia. Satanás colocou isso no mundo. É homem com homem, é mulher com mulher, viu? Mulher beijando na boca uma da outra. Isso é pecado. Um pecado que abomina aos olhos do Senhor Deus. Abominação aos olhos do Senhor Deus. O homem deixou o uso natural da mulher para inflamar. Para inflamar, contrariando a natureza. Viu? Contrariando a natureza. A ira de Deus é contra o pecado, não é contra o homem. É contra o pecado. Ele ama o pecador, mas ele aborrece o pecado que você comete. Então o apóstolo Paulo está falando aqui sobre questões matrimonial. Aí aqui no versículo 5 ele diz: não vos priveis um ao outro, por consentimento mútuo por algum tempo, para vós aplicardes ao jejum e à oração. Depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa continência. Pela vossa continência. É entrar no jejum e a oração por causa de Satanás. Viu? Para que Satanás não tente pela vossa continência. Continência, no versículo 6, digo, porém, visto como que por permissão e não por mandamento. No versículo 7, ele diz: porque quereria que todos os homens fossem como eu, solteiro. Viu? Olha aqui, o apóstolo Paulo falando aqui, no versículo 7, ele diz: porque quereria que todos os homens fossem como eu, mesmo cada um tem de Deus o seu próprio dom. Bom, se Deus deu o dom para você casar, case. Se Deus deu o dom para você ficar solteiro, fique. Ele aqui está falando, o apóstolo Paulo, no versículo 7, porque quereria que todos os homens
fossem como eu, que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o próprio dom de uma maneira e outro de outra, viu? Cada um tem de Deus um dom. Se o dom de Deus é para você casar, case. Se o dom de Deus é para você ficar solteiro, fique solteiro, viu? Agora aqui, ele diz aqui no versículo 8, preste atenção. No versículo 8, digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. É bom se ficarem como eu. Ele aqui está dizendo aos solteiros e às viúvas que ficasse como ele. No versículo 9, mas se não pode acontecer, casem-se no Senhor, porque é melhor casar do que se abraçar, do que viver amigados, do que viver na fornicação, do que viver em pecado de adultério, viu? Cada um case-se, mas no Senhor, melhor casar do que abrasar-se. 10. Todavia, os casados, dando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Viu? Viu? O apóstolo Paulo falando aqui. Eu vou repetir para você entender melhor, entender a mensagem. Aqui, ó, no versículo 8 eu vou repetir, e o 10. Digo, porém, então, versículo 7, porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Viu? É o que eu falei aqui. Se Deus te deu o dom de casar, case. Se Deus deu o dom de ficar solteiro, fique. Viu? Aqui no versículo 8. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Se ficarem como eu, solteiros.
aí no versículo 10, no versículo 9. Mas, no versículo 9, mas se não podem acontecer-se, casem-se no Senhor, porque é melhor casar do que se abrasar, viu? É melhor casar do que se abrasar. E no versículo 10 ele diz: todavia, aos casados, mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do seu marido, não se separe do seu marido, viu? Casou até que a morte os separe, viu? Mando não eu. Ó, o apóstolo Paulo explicando aqui, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido, viu? Não se separe. Casou é tolerar o marido até que a morte os separe. No versículo 11, se porém, preste atenção, hein? Se porém se apartar, que fiquem sem casar. Isso aqui é Deus está falando. Presta atenção no versículo 11. Aí ele diz, eu vou ler devagar para você entender melhor. Olha, o vídeo de hoje vai ser longo, hein? Tem muita coisa aqui. No versículo 11. Porém, se apartar, que fique sem casar, que se concilie com o marido e o marido não deixe a mulher. Viu? Tá vendo? Tá vendo? Como Deus, Ele é contra. Ele é contra o casal, marido e mulher, a mulher se apartar do seu esposo. Casou, tem que viver juntos, unidos, na presença de Deus, até que a morte os separe. É somente a morte que pode separar um do outro. Viu? No versículo 12, mas aos outros digo eu, não. O Senhor, se algum irmão, e preste atenção, que isso é muito sério. Esse negócio de matrimonial é muito sério. Preste atenção. Versículo 12. Mas aos outros digo eu, não. O Senhor, se algum irmão tem mulher
descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Não a deixe. Olha, viu? Se a mulher é descrente, se um irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente, e consente em habitar com ela, não a deixe. Viu? Não a deixe, porque se um cristão é solteiro, ele tem que casar com uma serva de Deus, não com a mulher descrente. É casar e orar e jejuar para que Satanás não tente outra vez a nossa continência. Viu? Então aqui, no versículo 14, olha, vai ser longo o vídeo hoje, vai ser longo porque tem muita coisa sobre isso. No versículo 14, porque o marido descrente é santificado pela mulher. Viu? O marido descrente é santificado pela mulher. E a mulher descrente é santificada pelo marido. Pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos, seres imundos, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos, mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque este caso, o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-os para a paz. Viu? Deus chamou para a paz. No versículo 16, porque onde sabeis, ó mulher, se calvarás teu marido, de onde sabes, mas
salvarás a tua mulher. No versículo 17, cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor os chamou e ordeno todas as igrejas, viu? Eu ordeno todas as igrejas. Pensando que é brincadeira? As coisas de Deus é correta, é santificada. Então tem que andar na linha, andar na honestidade um com o outro. Marido e mulher andar com honestidade um com o outro. Viu? Andar com honestidade um com o outro. No versículo 17, no versículo 18, e alguém chamado, estando circuncidado, fique circuncidado. E alguém chamado, estando circuncidado, não se circuncide. Versículo 19, a circuncisão dada é a circuncisão, nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Dos mandamentos de Deus. No versículo 20, cada um fique na vocação em que foi chamado. No versículo 21, este chamado, sendo servo, não te preocupes com isso, mas se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. No versículo 22, porque é chamado pelo Senhor, viu? É chamado pelo Senhor. É chamado pelo Senhor. Se somos chamados pelo Senhor, você não vai fazer a vontade do homem. Vai fazer sim a vontade daquele que te chamou. No versículo, sendo chamado pelo Senhor, sendo servo, liberto do Senhor, da mesma
Da mesma maneira, também que é chamado, sendo livre, o servo é de Cristo. É de Cristo. No versículo 23, foste comprado por um bom preço, não vos façais servo dos homens. No versículo 24, irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Viu? Viu? Como o apóstolo Paulo, explicando tudo direitinho, as questões sobre o matrimônio. Viu? E agora, no versículo 25, viu? O versículo 25. O vídeo hoje vai ser longo. Vai ser longo porque tem muita coisa para explanar. Tem muita coisa. Versículo 25. Quanto às virgens, agora vem as virgens. Quanto às virgens, não tenho também mandamento, não tenho mandamento do Senhor, porém o meu parecer, como quem tem alcançado a misericórdia do Senhor para ser fiel. Para ser fiel. No versículo 26, tenho, pois, por causa da necessidade que é bom para o homem, ou estar sim. Viu? Espero que você tenha entendido. Vocês que são os seguidores do canal, que tenham entendido a mensagem, o apóstolo Paulo falando aqui sobre as questões sobre o matrimônio, o casamento.
viu? No versículo 27, ele diz: está ligado à mulher. Não busque separar-te, não busque separar-te. Está livre de mulher, viu? Não busque a separar-te. Está livre de mulher. Não busque mulher. Se separar, fique sozinho. Está livre de mulher. Não busque mulher, não busque. Fique sozinho. Sobre o divórcio, a palavra de Deus, ela é contra o divórcio. Ela é contra. E Deus condena o divórcio. No versículo 28, mas se te casares, presta atenção, mas, no versículo 28, mas se te casares, não pecas. Se a virgem se casar, não peca. Todavia, os tais serão atribulados na carne. Eu quereria poupar vós. Eu quereria poupar-vos, mas se casar, não pecas. Tanto o homem, tanto a mulher. Se a virgem casar-se, não pecas. Aí o apóstolo Paulo, aqui ele diz no versículo 28, mas se te casares, não pecas, e se a virgem se casar, não peca. Todavia, os tais serão atribulados na carne. Eu quereria poupar-vos. No versículo 29, no versículo 29, ele diz: isto, porém, digo, irmãos, que o corpo, o tempo é curto, e que tem mulheres, seja como se não tivesse. Viu? Seja como se não tivesse. Aqui, seja como se não tivesse. Versículo 30. Versículo 30. E os que usa este mundo como se não abusassem, porque a aparência
a aparência deste mundo passa. Viu? A aparência deste mundo passa. Versículo 32. E bem, quisera eu que estivessem sem preocupações. Sem preocupações. O solteiro cuida das coisas do Senhor. O solteiro cuida das coisas do Senhor. Em como de agradar ao Senhor. Viu? Agradar ao Senhor. 33. O que é casado cuida das coisas do mundo. Cuida das coisas do mundo, como há de agradar a mulher. E no versículo 34, há diferença entre a mulher casada e a virgem. Há diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa. Santa, tanto no corpo como no espírito. A casada cuida das coisas do mundo em como há de agradar o marido. No versículo 35, ele diz: digo isto para proveito vosso, não para vós restringir, mas para que é decente, conveniente para vós unirdes ao Senhor. Distração alguma. No versículo 36, mas se alguém julga que trata indignamente a sua virgem, se tiver passado a flor da idade, se for necessário que faça o o que quiser, não peca. Casem-se no Senhor. No versículo 37, eu vou até o
versículo 40. Viu? Então o vídeo vai ser longo hoje, que é muita coisa. São as questões sobre matrimônio. Em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Viu? Agora aqui no versículo 39, a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que seu marido vive. Mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser. Viu? A mulher casada está ligada à lei do marido em todo o tempo que ele viver. Mas ele vir falecer, estará livre, casar com quem quiser. Viu? Casar com quem quiser, contando que seja no Senhor. Do Senhor. Também, segundo meu parecer, também no versículo 40, se ficar assim, segundo o meu parecer, também eu cuido que tenho o Espírito de Deus na minha vida. É o apóstolo Paulo falando. Aqui ele está explicando sobre os casados e solteiros. Ele está explicando viu? Se cada um case-se no Senhor por causa da fornicação e prostituição. É melhor casar do que se abrasar, viver amigados na fornicação, pecado de adultério. Não pode se batizar nas águas, não pode participar da ceia. Só depois que casar sim, aí pode se batizar nas águas e participar da ceia. Então, meus amigos, seguidores do canal, vocês entenderam? Está tudo explicadinho. São as questões sobre o matrimônio, sobre o casamento. Viu? Está tudo explicadinho direitinho. Você assistir esse vídeo, procure ouvir as mensagens, entender direitinho com mais atenção, ver o que o apóstolo Paulo
está falando nessa carta dos Coríntios, viu? Viu? Não, isso não é brincadeira não, isso é muito sério. É muito sério. Isso é muito sério. Porque casou é viver juntos, unidos, na presença de Deus, até que a morte os separe. É só a morte. Só a morte pode separar. Viu? A mulher casada, ela está ligada na lei do marido, o tempo que ele viver, o tempo que o marido viver. Mas se falecer o marido, ela fica livre para casar com quem quiser. Com quem quiser, viu? Viu? Mas é no Senhor. É no Senhor. Viu? Então, que Deus abençoe a todos. Então, se inscreva no canal PB Cláudio Gomes, com 2 S no final. Ajude o canal a crescer na plataforma do YouTube e expandir o Evangelho da Salvação no mundo inteiro. No mundo inteiro. Viu? No mundo inteiro. Então, que Deus abençoe. Toque no sininho para receber todas as notificações dos vídeos. Deixe seu like, ok? Para o YouTube espalhar esse vídeo para mais pessoas, ok? Que Deus abençoe a todos. Que a palavra de Deus possa penetrar em seus corações e procurar entender a mensagem e analisar. Faça seus comentários sobre este vídeo e as questões sobre o matrimônio em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Viu? Viu? Muito obrigado e até lá o próximo vídeo, assim querendo Deus.